Irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 6, verso 28. Já está aqui. Daniel, capítulo 6, versos 28. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Vamos ler junto? Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Amém. Querido, nós estamos trabalhando esse tema, que é virando o jogo pelo poder da oração. E nesses últimos dias nós falamos sobre Jabes, sobre Ana, falamos sobre Jonas, sobre pessoas que viveram situações adversas em sua vida, em momentos da sua história, mas que pelo poder da oração tiveram essa situação transformada. E também falamos de alguns princípios da oração, que é o princípio da confissão, que é o princípio do governo de Cristo, de Deus sobre as nossas vidas, como o Senhor da nossa vida e da nossa história, determinando tudo o que acontece em nós. Falamos sobre um outro princípio, que é o princípio do amor, do perdão, e esses princípios nós temos tido como base a oração do Pai Nosso, quando Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, e a minha palavra é que Jesus não traz apenas uma coisa para ser decorada, mas na oração do Pai Nosso existem princípios da oração, que é o da santidade de Deus, que é da confissão dos nossos pecados, da vinda do reino de Deus sobre as nossas vidas, do senhorio de Cristo sobre nós, do governo de Cristo sobre nós, e a ênfase que Jesus dá na oração do Pai Nosso, a importância de nós perdoarmos os nossos irmãos, de nós amarmos os nossos irmãos. E hoje eu quero olhar um pouco para a história desse homem chamado Daniel e destacar um princípio básico, mas de tremenda importância e relevância, que certamente também aborda todos esses outros princípios que nós aqui já falamos. E eu quero olhar um pouco para a história desse homem chamado Daniel. E o texto que nós lemos diz que Daniel foi um jovem, um homem próspero no reinado de Dário e no reinado de Ciro o persa. Mas a grande verdade é que esse texto que nós acabamos de ler, este verso do capítulo 6, verso 28, encerra um tempo e um momento de adversidade total na vida de Daniel. Esse versículo encerra um tempo em que, um momento na história de Daniel, que parece que ele tinha perdido o controle da situação. Parece que quando você lê o capítulo 6 de Daniel, Daniel está diante de uma prova muito grande da sua fé. Esse capítulo de Daniel é colocado diante de uma grande adversidade, diante de uma grande muralha que Daniel precisava superar. E é interessante que a história desse jovem chamado Daniel é marcada por tempos difíceis, por lutas, por provas da sua fé. A própria chegada de Daniel dentro desse reino, dentro desse império, é de uma maneira trágica. Quando nós voltamos no capítulo 1 de Daniel, nós vamos ver que Daniel foi tirado do meio da sua família como um escravo. Olha a tua Bíblia no capítulo 1 de Daniel. Volte um pouco atrás. Capítulo 1.
E aí vai contar que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi a Jerusalém e sitiou aquela cidade, mandou que os seus senhores trouxessem dali jovens com boa afeição, com boa aparência, jovens da família real, e que trouxessem para o seu reino, para que esses jovens pudessem servi-lo. E Daniel chega dentro desse reino da Babilônia, como um escravo. Provavelmente, podemos dizer que Daniel chegue amarrado, puxado por cordas, porque ele tinha sido arrancado do meio de sua família. E Daniel está vivendo um tempo desfavorável na sua vida. Porém, esse homem chamado Daniel, esse jovem é um jovem muito determinado, muito corajoso, muito ousado. E o texto mostra que ele determina no seu coração não abandonar a sua fé, não abandonar a sua crença, não abandonar o seu Deus, e não se contaminar com as coisas daquele reino. E a Bíblia diz que o posicionamento de Daniel fez com que Daniel encontrasse graça diante de Deus, e Deus começa a abençoar Daniel e prosperar Daniel dentro daquele sistema babilônico. E no capítulo 6 acontece uma situação interessante, que essa prosperidade de Daniel, esse crescimento que Daniel conquista dentro da Babilônia, incomoda algumas pessoas. Eles ficam invejosos de tudo que Daniel tinha conquistado. E o texto diz que aqueles homens precisavam encontrar alguma coisa contra Daniel. Eles precisavam encontrar algum erro contra Daniel, e eles não encontravam, porque Daniel era um homem que dava testemunho da sua fé, era um homem íntegro, era um homem sincero, era um homem que não dava margem nenhuma para que houvesse acusação contra a sua vida. Quando eu leio a história de Daniel, eu fico imaginando que Daniel é um homem cheio do Espírito de Deus. Um homem cheio do Espírito de Deus. E eu tiro isso de Gálatas capítulo 5, quando Paulo vai dizer que nós devemos nos encher do Espírito, porque o fruto do Espírito, e aí ele vai dizer amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, e ele encerra dizendo, contra essas coisas não há lei, contra essas coisas não há acusação, contra essas coisas não há briga, não há contenda. Paulo está dizendo, se nós, enquanto crentes do Senhor Jesus, nos enchermos do Espírito Santo de Deus, as pessoas não vão ter do que nos acusar, elas não vão ter do que nos condenar. E a Bíblia diz que aqueles homens não tinham encontrado em Daniel nenhum erro. E veja o que o capítulo 6 vai dizer, no versículo 4, então os presidentes, os satrapás, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro e nenhuma culpa. Querida, aqui nós estamos percebendo, e está sendo revelado para nós, princípio de alguém que vive uma vida de santidade diante de Deus. Aqui está estabelecido para nós a vida de um homem digno e íntegro diante de Deus. Não havia acusação nenhuma contra ele. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os satrapás, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça um firme entendido que todo homem que,
por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Veja só, queridos, chega um espertão, que estava lá no meio deles, e diz: olha, não tem jeito, não tem acusação contra Daniel, então nós precisamos pegar o cara de alguma maneira. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos achar alguma acusação em relação ao seu Deus, à sua fé. Então nós vamos estabelecer aqui algo, vamos fazer o rei assinar um decreto, para que ninguém mais possa ir para a igreja batista do Aquidabã cultuar. Para que culto durante 30 dias não aconteça mais na igreja batista do Aquidabã. Para que as pessoas não mais se reúnam para orar naquele lugar. Porque nós não temos o que acusar aquele povo, e aquele povo está prosperando, aquele povo está buscando, aquele povo está crescendo, e nós precisamos parar aquele povo. Então nós vamos armar um negócio aqui com os governantes da cidade, e nós vamos dar um jeito de parar aquele povo. E é assim que eles fazem com Daniel. O rei inocente assina esse decreto, e agora ninguém mais pode orar. E o que fazer? E a notícia chega rápido a Daniel, capítulo 6, versículo 10. O texto diz que Daniel recebeu essa notícia. Ele ficou sabendo que esse decreto tinha sido assinado pelo rei. E agora o que fazer? E veja o que Daniel faz quando ele descobre que ele estava correndo risco de morte se ele orasse. Veja o que Daniel faz quando alguém diz para ele: olha, você a partir de hoje não se prostra mais diante do seu Deus. Veja o que Daniel faz, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Querido, preste atenção aqui no que eu vou dizer para você. Às vezes nós falamos em virar o jogo pelo poder da oração. E quando nós falamos em virar o jogo, significa que nós estamos querendo experimentar do sobrenatural de Deus, do fazer de Deus, do operar de Deus, do agir de Deus no meio de nós. Quando nós falamos em virar o jogo pelo poder da oração, certamente nós estamos desejosos de experimentar algo de Deus, do sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu passei esses últimos dias esperando que o milagre de Deus chegasse, para que essa pedra saísse de dentro de mim. Quantas são as pessoas que estão esperando o milagre de Deus chegar na sua vida, na sua casa e na sua família? Eu constantemente encontro com pessoas que dizem: pastor, ore pelo meu filho porque está enfermo. Pastor, ore pelo meu marido porque está passando por esse problema. Ora pela minha esposa. Ora pelo meu filho que não tem vindo à igreja. Ora pelo meu marido que está fraco na fé. Ora por esse casal que está com problema de relacionamento. E vamos, pessoas pedindo oração. Quando as pessoas estão pedindo, certamente elas estão desejosas de experimentar o sobrenatural de Deus e o poder de Deus na sua vida e na sua história. E nós podemos sim virar o jogo pelo poder da oração, mas nós não podemos perder de vista o princípio da oração. E aqui em Daniel, o princípio da oração, sabe qual é? Sabe qual é o princípio da oração para mim, Daniel? É orar. É orar. É investir tempo em oração. O princípio da oração aqui é a oração. Sabe por quê? Porque às vezes nós falamos da oração, mas nós não gastamos tempo em orando. Nós deixamos de orar por causa do trabalho, por causa da tarefa, porque o dia foi muito corrido.
Nós deixamos de orar porque o filho chorou na hora que nós estávamos orando. Nós deixamos de orar porque o telefone tocou e eu fui atender o telefone, depois eu esqueci onde eu estava orando. Nós deixamos de orar porque eu estou muito agitado, eu estou muito nervoso, a coisa está indo muito mal. O patrão hoje está muito bravo, então nós deixamos de orar por muitos motivos. E nós queremos virar o jogo pelo poder da oração, mas nós não investimos tempo em oração. Irmãos, nossa realidade batista é preocupante em relação à oração. Porque tem mais crente 6 horas do que crente de oração mesmo. Vocês conhecem o crente 6 horas? 6 horas por mim lá, tá, irmão? 6 horas por mim por isso, 6 horas por mim, e só 6 horas. Mas orar mesmo, são poucos os comprometidos com a oração. Quando nós falamos em oração, quando nós nos reunimos para orar, quando nós passamos 5 minutos orando, você abre o olho e você vê pessoas sem saber o que fazer, porque ele não aguenta mais ficar de joelho ou ficar prostrado diante do seu Deus. Quando você passa 5, 10 minutos orando, você vê que as pessoas começam a se mexer, elas começam a ficar inquietas. Sabe por quê? Porque elas não têm intimidade com Deus e elas não sabem como orar, porque não é hábito. Sabe, irmãos, a oração é assim. A oração é como quando você é convidado para ir na casa de uma pessoa, e você vai lá, e chega lá, está você e ela fica esperando você falar alguma coisa, mas você não conhece nada dela, e aí você olha para ela, pergunta o nome, você não é de muita conversa também, não tem intimidade com a pessoa, e aí fica ali você, olhando para a cara dele, ele para a sua cara, não sabe nada da vida dele, ele não sabe da sua, e aí fica aquele tédio, né? E a oração às vezes é assim. Nós não sabemos nada de Deus, Deus não sabe nada de nós. Nós não sabemos o que falar para Deus, Ele fica esperando que a gente fale alguma coisa, que a gente diga alguma coisa, o que a gente precisa, o que a gente quer, e a gente não faz isso, porque não é hábito, nós não temos costume de nos abrir para Deus, de rasgar os nossos corações diante de Deus, e aí nós queremos virar o jogo pelo poder da oração, mas nós não investimos tempo na oração. Queridos, esse texto chama a minha atenção, porque o momento é muito grave na vida de Daniel. Daniel sabia que o que estava em jogo era a sua vida, e a morte que estava diante de Daniel não era uma morte simples. Daniel estava prestes a ser devorado por leões. Alguém que já tomou uma mordidinha de cachorro? Alguém que já tomou? Já? Olha lá, já tomou aí? Já tomou? Dói que só. Eu já tomei. Não sei por que dói tanto, mas dói. Eu fico imaginando que é uma pessoa ser devorada por leões. Querido, o texto do capítulo 6 diz que depois que Deus dá livramento a Daniel, veja, o texto diz que depois que Deus dá o livramento a Daniel, o rei manda pegar os homens que haviam acusado Daniel injustamente e lança todos com as suas famílias, seus filhos, na cova dos leões. E antes que eles caíssem no chão, os leões já tinham devorado eles. Era essa morte que estava diante de Daniel. Mas a Bíblia diz que isso não cessou a oração de Daniel. Daniel continuou por 3 vezes ao dia se rendendo aos pés do Senhor, como era de costume, como ele já fazia. Daniel não estava orando porque agora ele precisava orar para não morrer, porque às vezes a gente ora quando vai morrer, né? Está doente, agora eu vou orar, a coisa está feia. Não, Daniel orou como era de costume. Daniel investia tempo da sua vida em oração, em busca do relacionamento com Deus, do crescimento com Deus. E é interessante o versículo 10, que diz que Daniel dava graças ao Senhor.
Veja, querido, o texto diz que Daniel dava graças ao Senhor. Como que em meio à luta você consegue fazer uma oração de gratidão a Deus? É só quem tem intimidade com Deus. Irmãos, é tão difícil orarmos no meio da luta. É tão difícil, eu confesso aos irmãos, eu preguei na Igreja Batista Esperança, domingo, e eu compartilhei algo que eu quero compartilhar com os irmãos. Esses últimos semanas foi muito difícil para mim, muito difícil. E às vezes algumas coisas vêm para nós para provar a nossa fé, irmãos. Vem para provar a nossa fé, para ver aonde está realmente o nosso coração. Eu me senti desafiado pelo Espírito Santo de Deus, de trazer esse tema para a igreja. E quando eu começo a pregar sobre isso, vem na minha vida uma aflição terrível, que era essa pedra. Um sofrimento, irmãos, que só eu que passei, sei explicar. Que estava me consumindo. E eu orava a Deus, eu falava, Senhor, me ajude a suportar isso. E eu tinha que vir pregar isso. E muitas vezes eu subi aqui com dor. E algumas coisas vêm para provar onde está a nossa fé, aonde está o nosso coração. E eu confesso aos irmãos que chegou um dia que eu não consegui orar. Porque às vezes nós chegamos em um momento da nossa vida que você não tem mais o que falar com Deus. E aí o que fazer? E eu acordei no domingo passado, não esse, no anterior, no sábado. O sábado foi muito difícil para mim. Eu passei um sábado assim, sofrendo, com muitas dores. E quando foi do sábado para o domingo, às 2 horas da manhã eu acordei. E eu estava com dor e eu não conseguia dormir, eu tomei o remédio, a dor não passava. Eu disse para minha esposa, provavelmente vai ter que me levar ao hospital. E aí ela, muito carinhosamente, apagou e dormiu, eu fiquei lá sozinho de novo. Mas tadinha, ela estava cansada, tá, irmãos? E eu fiquei lá e eu queria orar. Mas eu não sabia, eu não conseguia orar. Chega um momento na sua vida que você não consegue orar. E eu olhei para mim, eu estava desfigurado, irmãos. Ela inventou de colocar um espelho enorme no nosso quarto, eu estava assim. E ali eu não tinha o que dizer a Deus. Eu falei, Senhor, eu quero só encontrar uma força em mim para me te adorar. Que eu quero nesse momento encontrar algo que me faça te adorar. E eu comecei a pedir isso a Deus. E o Espírito Santo do Senhor me tomou na mão naquele momento. E eu pude naquele momento dizer, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é Deus. O Senhor está acima das minhas dores. O Senhor está acima dos meus sofrimentos. A minha fé não é uma fé circunstancial. Eu te louvo porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor me resgatou das trevas. E ali, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês, nesse dia, nesse momento, o Senhor passou de mim aquela dor. E até hoje eu não senti mais uma dor. Porque Deus provou a minha fé naquele vale. Querido, Daniel foi para esse momento porque ele precisava ser provado. Ele precisava ser purificado por Deus. E queridos, veja que Daniel continuou a orar. Ele continuou a clamar a Deus, porque a sua fé não era circunstancial. Ele não orava por circunstância, mas porque isso fazia parte do seu relacionamento com o seu Deus. E a Bíblia diz que aquilo chegou diante do rei, apavorou o rei ficou triste, o rei ficou com seu coração quebrado, porque o rei tinha uma estima muito grande por Daniel. O rei tinha um carinho muito grande por Daniel, e ele viu que aquilo que tinha sido feito era uma cilada contra Daniel. Mas ele foi pressionado pelos aqueles governantes, e a Bíblia diz que ele não tinha o que fazer. E ele lançou Daniel na cova dos leões. E veja o versículo 19. Perdão, vamos voltar um pouquinho no versículo 18. A fé de Daniel foi tão grande, irmãos. Se eu consigo entender o texto de uma maneira clara, o rei foi para casa jejuar por causa de Daniel. Presta atenção aqui, meu irmão. Quando um homem se coloca nas mãos de Deus, e ele tem a sua fé aprovada,
através da vida dele, coisas tremendas acontecem. Aquele reino era um reino imundo, de pessoas perversas. E veja o que o rei faz por causa de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Daniel era tão querido, tão amado, que a Bíblia diz que quando ele foi lançado na cova dos leões, o rei ficou triste, o rei não comeu. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós, eu e você, precisamos, enquanto igreja do Senhor Jesus, ser pessoas amadas, queridas, estimadas pelas pessoas que não conhecem a Deus, pelas pessoas que não têm intimidade nenhuma com Deus, pela nossa postura, pelo nosso posicionamento, pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de viver. E esse rei tinha um estima muito grande por Daniel. E o texto diz que pela manhã, ao romper do dia, ele se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ele correu para lá, e veja o que o versículo 20 vai dizer. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel, com a voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. Agora o rei está reconhecendo o Deus que Daniel servia. Servo do Deus vivo, dar-se-ia o acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tem podido livrar-te dos leões? E então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente, pois o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova dos leões. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O sobrenatural de Deus agora chegou na vida de Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel desceu a cova por Deus. Daniel desceu a cova por Deus. Sabe qual é o nosso problema às vezes, irmãos? Que nós queremos que Deus desça a cova por nós, mas nós não descemos a cova por Deus. Sabe qual é a diferença disso? Deus desceu a cova com Daniel, porque Daniel desceu a cova por Deus. Às vezes nós não descemos a cova por Deus. Primeiro problema, primeira luta, primeira adversidade, estou indo embora. Esse problema não é meu. Se inventar esse negócio, eu que vou seguir. E eu estou indo embora. Mas Daniel não. Daniel desceu a cova pela sua fé. E quando ele desceu, Deus estava esperando por ele, para cuidar dele, lá na cova, lá naquele lugar, sombrio, escuro, onde a morte estava em redor. Deus ali estava cuidando de Daniel. E o sobrenatural de Deus chegou na vida de Daniel. E agora, Daniel virou o jogo pelo poder da oração. E agora é feito um decreto em todos aqueles povos, para que toda aquela nação se rendessem ao Deus de Daniel. Quando nós começarmos a buscar o Senhor, quando nós começarmos a viver a nossa fé, quando nós começarmos a experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida, o Evangelho cresce e o Evangelho se espalha de maneira natural, porque as pessoas estão vendo a presença de Deus no meio de nós. Amados irmãos, nós podemos experimentar desse Deus, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele é um Deus imutável que não muda. E Ele quer agir por mim e por você. Se coloca diante de Deus, fale com Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei o que você tem vivido e o que precisa ser mudado na sua vida e na sua história. O que precisa virar o jogo, o que você precisa experimentar, eu não sei.
mas só você sabe. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você deseja realmente experimentar o sobrenatural de Deus, comece a partir de hoje, investir tempo da sua vida em oração. Comece a investir tempo da sua vida com Deus. Invista tempo da sua vida aos pés do Senhor, porque Ele recompensará esse tempo a você. Deus eterno Pai, obrigado, Jesus, porque a Tua palavra todos os dias se renova em nós. Porque a Tua palavra todos os dias, Pai, fala de maneira simples, mas eficaz aos nossos corações. E ó Deus, que nessa igreja, Pai, que nesse lugar, Jesus, exista muitos Daniéis, ó Deus, que crê no Senhor, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, que crê no Senhor, ó Pai, ainda que o leão esteja tentando nos tragar, nós não deixaremos de crer no Senhor, porque o Senhor é Deus, Criador do céu e da terra. É o Senhor que nos formou, que nos gerou, Pai, e que nos resgatou através do Teu Filho Jesus. Por isso nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar, porque a nossa certeza, Pai, é que se um dia esse corpo, ó Deus, que nós vivemos, essa casa se desfizer, há um edifício construído pelo Teu sangue, nos aguardando na mansão celestial. E essa deve ser a esperança da nossa vida, a alegria, aquilo que nos move e aquilo que nos fortalece. Fortaleça a Tua igreja, ó Pai, a seguir em frente, a caminhar na certeza que o Senhor está presente em todas as coisas. Obrigada por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.